Quem está pensando em casar, ter filhos, construir uma família, construir um lar, construir uma vida financeira a dois, casou ali, quer construir algo maior, e aí existe aquela frase, né? Quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado. Então, pensando em tudo isso, resolvi fazer esse vídeo aqui sobre casamento, família, filhos, né? Por aí vai. Parte financeira. Eu sou casado, já vai fazer mais de 8 anos, mas namorei também a minha esposa há 15 anos, então a gente aí tem mais de 20 anos junto. Eu tenho uma bebê, a Helena, tem 2 anos, vai fazer 3 anos em julho, e a Cecília logo logo tá chegando aí também, minha segunda filha. Então assim, desde quando eu pensei em namorar, eu sempre pensei em construir uma família. E esse propósito eu também achei na minha esposa. Então, assim, quem está pensando em construir um laço fraterno ali com a pessoa que está namorando desde o começo, é bom pensar se a mesma pessoa que você está se relacionando tem o mesmo propósito que o seu. Porque às vezes a pessoa que você está se relacionando não tem a intenção de ter filhos, por exemplo, não tem a intenção de morar junto, cada um quer morar numa casa, não sei. Então você tem que já ir conversando com essa pessoa. É claro que você não vai chegar enquadrando essa pessoa, né? Mas é bom saber dos propósitos que você tem, se são os mesmos para poder construir depois uma família próspera no futuro. Então, desde o começo, quando eu pensava em namorar, eu sempre quis achar uma pessoa que quisesse ter filhos, né? Construir uma família, que quisesse ter o mesmo propósito de crescer, de investimento, né? De crescer no trabalho, de crescer no lar como um todo. Então, esse propósito tem que começar lá no namoro. E pera aí que eu vou entrar depois na parte de investimento. E aí, depois de tudo isso, de você ter o propósito com essa pessoa de querer casar, de querer ter filhos, aí sim entra a parte financeira, que a gente sabe que desde o namoro, essa parte financeira sempre tá presente, né? O casal ali já pensa em dividir algumas contas, por exemplo, se o casal marcou de ir pra praia junto, você vai pagar o pacote os dois juntos, você vai dividir em qual cartão que vai passar. Às vezes o namorado ou a namorada tem um limite um pouco maior, então aquela viagem da praia vai passar em qual cartão. Depois o namorado, se tem um carro, a namorada que tem carro, quem é que vai ficar pagando o combustível do carro para ir um namorar o outro. Depois a despesa ali, na hora que sai para jantar, quem é que vai pagar, se a conta vai ser dividida ou não. Se pensou em um show, cada um paga o seu show e depois dividem o Uber. Então, assim, sempre essa parte financeira está envolvida e é onde que começa a pegar. Porque tem casal aí, que eu conheço, já ouvi falar, que a menina não quis dividir algumas contas, porque ela falava que o dinheiro era dela e o do menino era do casal. E aí esse casal se separou. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Depois, quando tá namorando, um tempo ali de namoro e pensam em casar, aí vem outra despesa, que é o casamento. E aí, vou fazer um parênteses aqui, eu e minha esposa, a gente resolveu fazer a festa de casamento. A gente gosta de festa, de ir na festa dos outros. Então, por que a gente não daria a nossa festa de casamento? Então, é uma outra despesa a mais que você tem que planejar, é a festa de casamento. Muitos optam por não fazer, ou fazer uma festa mais simples, ou ir viajar com dinheiro, né, ali que seria da cerimônia, né, do casamento em si, preferem viajar. Outros preferem dar entrada numa casa, aumentar a casa que já tem, algo nesse sentido. Depois, essa é a dívida que tem, né, do casamento, aí tem que pagar todo o buffet, flor, decoração e por aí vai. E depois que você casa também, tem depois a divisão dentro da casa. Quem é que vai pagar a água, a luz, quem é que vai pagar a internet da casa, quem é que vai fazer a compra do mês e quem é que vai arcar com a compra do mês, quem é que vai pagar o IPTU da casa, cada um paga o IPVA do seu carro, como que é dividido também essas contas da casa. Então é outra coisa que o casal também tem que sentar, às vezes até mesmo antes de fazer o casamento. Isso é bom, não porque conversar também, colocar uma regra ali em si, mas deve também estipular, como que a gente vai dividir as contas de casa. Você vai pagar a empregada, você vai pagar a faxineira, você vai ficar com qual parte? Aí faça a divisão
até para um não pesar pro outro, e aí o que é combinado não sai caro. Depois começa a ter, depois de alguns anos de casado, por uma pressão externa, né, de familiares, amigos, por aí vai, de ter filhos. Aí um outro gasto também que começa a ter que ser planilhado, né? Um filho, por mais que seja uma bênção aí, tem custo. Custo desde o enxoval, custo desde dos medicamentos que a mãe começa a tomar, custo do parto, se você for querer pagar o parto, né, ao invés de ser o plantonista lá que tiver no dia. Então, tudo aí já tem custo. E depois que a criança nasce, também, quando o bebê nasce, tem um plano de saúde, tem às vezes um plano de dentista, aí tem a roupinha da escola, tem a matrícula da escola, por aí vai. Então, se você parar para pensar, a pessoa que quer construir uma família tem sempre essa parte financeira envolvida, né? E aí, depois de tudo planilhado, depois de tudo conversado a dois, tem que entrar a parte de investimento junto. Mesmo que tenha cachorro para cuidar, financiamento para pagar, consórcio para quitar, tem alguma dívida, a parte de investimento tem que entrar. E quando eu falo a parte de investimento, é investir em um novo terreno, é tentar abrir comprar uma franquia para poder aumentar o patrimônio da família, é tentar trocar de carro para poder fazer dinheiro, e investir propriamente na bolsa de valor, ao invés de deixar o dinheiro na poupança, que aquele casal, vamos fazer uma meta, cada um coloca R$200 ali na poupança, e tirar da poupança e começar a investir. Isso também deve ser pensado. E foi o que eu fiz com a minha esposa. Ela entendeu mesmo o propósito de investimento, de que é necessário ter um dinheiro na bolsa de valor. Então a gente foi para esse lado. Eu comecei a estudar, até porque é algo que eu tenho interesse, é algo que eu já vinha fazendo, com os honorários que eu ganho da minha profissão, e aí é onde que ela entendeu a importância de investir. Então hoje a gente dividiu, hoje a gente monta, ela tem uma reserva de emergência, porque quem está entrando nessa parte de investimento, o investimento seu fica na bolsa de valor. Quando você coloca para vender as suas ações, não é debitado na mesma hora o dinheiro que você vendeu as suas ações, né? Existe um mercado, o mercado de ações ele funciona das 11 às 5. Então, se você colocou para vender as suas ações, alguém vai ter que comprar aquelas ações que você colocou para vender. Então, demora para o dinheiro entrar na sua conta. Demora 2 dias, mais ou menos, para o dinheiro entrar na sua conta. Então, se você tem um dinheiro e precisa, com urgência, aquele dinheiro, você deve ter uma reserva de emergência. Então, quem faz essa reserva de emergência é minha esposa. Ela tem um dinheiro guardado em poupança, porque é muito mais fácil. Depois a gente pode entrar no mérito também. Se você digitar aí reserva de emergência no YouTube, vai existir vários vídeos aí falando que você deve deixar no CDI, em um CDB e por aí vai. Mas eu optei por deixar em poupança e eu tenho uma estratégia por trás disso. Então eu deixo na poupança a reserva de emergência na conta da minha esposa e a minha parte está toda investida. Eu não tenho nada em poupança, não tenho nada em conta corrente, em lugar nenhum, está tudo investido. Então assim, é algo que você também vai pensar, né, com o seu parceiro. Se compra um terreno, onde que compra o terreno, se já existe um possível comprador daquele terreno que você está pensando em comprar e você compra, espera valorizar e depois vai lá e oferece. Então existe toda uma estratégia que você tem que alinhar com o seu parceiro, com a sua parceiro. Então é importante pensar em conjunto. Eu lembro que um joalheiro falou para mim que 2 cabeças pensam mais do que uma, então por isso que é importante o casamento. 4 mãos juntam mais do que 2. Então, eu pude comprovar isso na realidade, vivendo, né, a vida 2. E depois, se puder te dar uma indicação, um livro que eu li há um tempo, de um educador financeiro chamado Gustavo Cerbasi. Ele tem um livro super legal que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, é um livro baratinho, tá lá na Amazon. Qualquer coisa eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição, não tenho muita familiaridade com isso, de deixar link nas coisas, mas vou ver se eu consigo deixar, que é bem legal o livro, para quem, até mesmo para quem está sozinho, pensa em, né, tá namorando, construir algo maior a 2, é legal ler esse livro aqui, ele ensina como que o casal deve pensar em conjunto para criar um patrimônio relevante lá no futuro. Beleza? Esse era o vídeo, se gostou, curte aí, compartilha, até mais.